Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez online pela Desenvolver Treinamentos. Boa noite, Thay. Mais uma vez online pela Desenvolver Treinamento para falar sobre um tema que está aí em voga, né, no momento, que é a ansiedade, isolamento social e aquilo que nós podemos fazer. Estou ao vivo aqui com a Tainá. Só um minutinho. Tainá está conectando aqui para mim. Sejam todos bem-vindos. Bárbara, Carol. Carol, convida a dona Ana, que ela disse que não queria perder essa live por nada. Avisa para ela aí que já começou. Bárbara, seja bem-vinda. Obrigado. Michele já tem pergunta. Guarda pra daqui a pouco. Tá, e você não está aparecendo aqui para mim ainda. A sua conexão está rodando um pouquinho. Não sei para o pessoal como é que tá. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo tudo direitinho? Vendo Tainá também? Aqui Quem para mim, tiver Tainá não está conseguindo ver e ouvir, manda um emojizinho de ok, legalzinho. pra gente ter uma noção como é que tá aqui. E você tá me vendo, Pra mim tá Thay? normal. Eu tô te vendo e tô te ouvindo tranquilamente. Michelle disse aqui Michele que não disse que tá é só ouvindo. você. Você, eu só tô ouvindo sua voz também. Eu vou lhe encerrar aqui sua conexão. Conecta Hum. no 3G e solicita de novo a sua participação para eu tentar conectar mais uma vez. Vou fechar aqui e aí você solicita mais uma vez, viu? Tá todo mundo dizendo que não tá vendo, só ouvindo. Só ouvindo. Deixa eu fechar É, aqui. certo. Pronto, vamos tentar reconectar mais uma vez, porque aí ver se tá tudo normal. Barbosa, Tayla, seja bem-vinda. Renê, Amolap, sejam todos bem-vindos à live da Desenvolver. Toda segunda-feira nós estamos fazendo uma live com algum tema para vocês. E Tainá está voltando, Tainá é reprise. Quer dizer, reprise não, né? Que vamos abordar hoje um outro conteúdo, também ligado à ansiedade, mas com outro roteiro. E mais uma vez, né? Porque foram muitos pedidos e nós entendemos que é algo que as pessoas realmente estão precisando, né? As pessoas, me incluo nesse pacote, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Pronto, Tainá, agora está ótimo. Tá Estou te vendo ótimo. perfeitamente. Todo Paula, mundo tá seja conseguindo me ver, bem-vinda. me ouvir. Só pra gente Agora testar, né, está se aí todo todo mundo mundo tá bem. conseguindo. Deixa eu. Pessoal, vai colocando o emotionzinho aí para ver se tá tudo bem. Ai, Michele já disse aí, tá bem. Paula Mendes. Paula, tudo bom, Paula? Eu vi Fernandes. Prazer, todos vocês aqui nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A maioria que já está aqui já conhece a Desenvolver, né? Alguns ainda não conhecem. Então, antes da gente começar o nosso tema, eu queria pedir a vocês, nessa setinha, que é um formato de aviãozinho, para vocês convidarem outras pessoas para assistir essa live. Nós disponibilizaremos ao final da live esse conteúdo no nosso Instagram, mas às vezes a pessoa quer perguntar, quer fazer alguma interação, então nós vamos respondendo ao longo da live algumas perguntas. Então, vai nesse aviãozinho e encaminha para várias pessoas aí dos seus contatos para que as pessoas consigam acompanhar a live com a gente. Gabriela está dizendo que não dá para ouvir nenhuma das duas, quer dizer, se não dá para ouvir, ela não vai conseguir responder. O restante, porque às vezes também pode ser uma questão de conexão local. O restante está ouvindo? Laís, Michele, todo mundo conseguindo ouvir e ver as duas? Deixa o pessoal responder aí para a gente começar, tá? Laís, seja bem-vindo, Laís. Michele disse que está ótimo, então pode ser alguma questão de conexão local. Então vamos lá, se apresente, Tainá, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar nosso convite, né? A pedidos do nosso público, todo mundo gostou muito do conteúdo que nós fizemos inicialmente sobre a ansiedade, né? Como controlar a ansiedade. E aí, como enfrentar, né? Como cuidar da nossa saúde mental nesse momento.
Então agora nós voltamos novamente com vocês, te agradecemos por aceitar nosso convite. E fique à vontade, se apresente, fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua atuação, como as pessoas também podem lhe achar. Fique à vontade, também fale sobre os seus pontos, né? O que a gente vai abordar aqui. E durante a live eu vou, como a gente fez na anterior, né? Interrompendo em alguns momentos para falar sobre as dúvidas do pessoal, enquanto eu estou lendo aqui o bate-papo, tá bom? Fique à vontade, tá? E boa Certo. noite. Mais uma vez, né, eu também quero agradecer o convite da Desenvolver, né? É sempre um prazer estar aqui e ter esse espaço de fala, né? Diante do cenário que a gente está vivendo hoje, é muito importante a gente ter esse espaço, né, para poder a gente dialogar e poder conversar sobre esses assuntos. Para quem não me conhece, meu nome é Tainá Borges, eu sou psicóloga, eu atuo tanto na área clínica quanto na área organizacional, né? E atualmente, né, por conta da pandemia e de tudo que tem acontecido, eu estou atuando apenas no modo online, né? Então, depois eu conto mais informações para vocês. Mas vamos começar, né? Porque para quem assistiu a primeira live, sabe que eu falo muito, surgem muitas perguntas, né? E aí o tempo acaba sendo curto. Então, vamos lá. Eu separei alguns pontos, né? Foram poucos pontos para a gente discutir aqui hoje, porque é muita coisa, né, para falar em uma hora. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que é imprescindível a gente falar nesse momento são a questão dos fatores de risco para a nossa saúde mental, né? Já existem alguns fatores de risco, né, que a gente tem que tomar um cuidado, independente dessa questão da pandemia, como, por exemplo, a questão do histórico familiar, né? Se você tem pessoas na sua família que têm ou já tiveram algum tipo de transtorno mental, isso é algo para você ficar atento, né? As pessoas que têm histórico na família têm uma predisposição maior, o que não significa que porque você tem alguém na família, você também vai ter. Não é isso. Mas assim, quando você tem uma predisposição maior, independente de ser algum transtorno mental, alguma outra doença, na família você tem que ter um cuidado maior, você tem que ter um cuidado redobrado. Tá me ouvindo, Júcia? Parou um Tô pouquinho lá. ouvindo. Tá me ouvindo? Então, outro ponto, né, que a gente precisa. Tô te ouvindo aqui de vez em quando, sua, Pronto. sua Eu acho que imagem tá para meio com mim ficou meio. Oi? Acho que tá meio com delay, algum atrasozinho que eu falo, e acho que depois de um É, tempinho que você ouve, mas tá dando para acompanhar, tá isso, tranquilo. certo. Outro ponto que a gente também tem que tomar cuidado é com relação ao estresse, né? A gente sabe que diante de um cenário normal, né, a gente tem a correria do dia a dia, a gente tem muitas atividades para fazer, muitas coisas para dar conta. E a gente acaba se estressando muito. Mas quando esse estresse se torna algo frequente, é algo que a gente precisa tomar um cuidado. A questão da dependência de álcool e outras drogas, né, é outro ponto também fundamental para a gente poder falar como fator de risco. Porque mesmo que você não tenha nenhum tipo de transtorno mental, mas as substâncias que você ingere e aquilo que afeta o seu organismo também vão contribuir para isso, né? Outro ponto, disfunções hormonais, né? A questão da menopausa, a questão do hipotireoidismo, a questão do hipertireoidismo, outras doenças, né, que têm relação, né, com o funcionamento dos nossos hormônios, dos hormônios do nosso corpo, também são fatores que interferem. Isso tudo eu estou trazendo alguns pontos para vocês perceberem a complexidade que é dos fatores, né? Que nada é algo isolado. E quando eu digo fatores, porque não é um só. A gente tem que levar em consideração várias coisas. A ausência de apoio e suporte familiar também. Isso é muito importante. A gente pode até não se dar conta, né, da importância disso no nosso dia a dia, mas aí chega um momento como esse que estamos vivendo agora, a gente vê o quanto está fazendo a diferença, né, e o quanto está fazendo falta. A questão da automedicação. E aqui eu preciso dar uma pausa, né, para a gente poder conversar de fato sobre isso. A gente está vivendo um momento hoje de isolamento, em que muitas pessoas não estão sabendo lidar com essa situação e estão fazendo muito uso de medicamentos,
né? A gente sabe que tem alguns medicamentos que é possível comprar sem receita, e a gente sabe que tem outros medicamentos que só com a prescrição médica. Porém, a questão da dosagem, a questão da quantidade, é algo que tem que ser conversado com o médico. Não adianta se você está sendo acompanhado por um médico. Chegou no momento como esse que estamos vivendo, você passa a tomar uma dose maior porque você está sentindo os sintomas de uma forma mais intensa. Não se deve fazer isso. Da mesma forma que não se deve interromper uma medicação, né, por conta disso. A gente tem que ter muito cuidado. E outro ponto também, né, para englobar tudo isso e que também se a gente estiver acompanhando, né, as notícias e a gente tem ouvido muito falar, é a questão de relacionamento abusivo. Né? Se há um tempo atrás não se falava muito a respeito, tinha aquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje a gente sabe que a história é totalmente diferente e a gente precisa poder falar sobre isso e poder conscientizar também essas pessoas, porque independente se você está vivendo um relacionamento abusivo ou não, ou se você já viveu isso no passado, não importa se foi há 5, 10, 20, 30 anos atrás. Isso também tem um impacto muito grande no psicológico. E a gente precisa olhar para isso. Tudo É. certo por aí, Jússi? Muitas informações, né? Pegando um gancho do Oi? que você falou, eu acho que muitas coisas acabam ficando acentuadas nesse momento, né? Elas já existem, né? Já existiam, inclusive nas nossas cabeças, né? Mas esse é o momento em que as coisas ganharam, tipo, como se tivéssemos colocado lâmpada fluorescente, né? A questão do apoio que você falou, a rede de apoio familiar, ou dentro de casa, né, na sua família. Isso é uma coisa que acaba ficando muito mais latente para você, porque você agora passa muito mais tempo com a sua família. Então, se você não tem, você já não tinha isso, agora você percebe com muito mais brilho, entre aspas, mas é só para dizer que é muito mais forte, né? Você percebe isso. As nossas próprias questões internas, a gente acaba percebendo muito mais forte também, porque a gente está se olhando mais, né? E tantas outras coisas, a questão da ansiedade, quem já era ansioso, eu acho que acaba ficando, nesse momento, um pouquinho pior de alguma forma, né? Se não estiver buscando algum método de controle, porque agora nós estamos vivendo um momento de tensão, né? De incerteza. E aí, Michelle acabou fazendo até uma pergunta aqui: sem previsão de retorno da vida normal. Como trabalhar isso em nossa cabeça? Né? E que, na verdade, como muitos têm dito aí, é o novo normal. A gente não vai voltar mais ao normal. Não existirá mais o normal de antes. Viveremos um novo normal. Então, como trabalhar isso? Essa ansiedade de querer que as coisas voltem ao normal, que não será mais normal, né? Mas de querer que tudo volte para o seu lugar. Como muita gente diz, ai meu Deus, não vejo a hora de pegar meu ônibus, de pegar minha condução para o trabalho, que sente falta até desse momento, que de fato é um pouco estressante, mas só para você ter noção de como estar em casa, de como estar confinado também é estressante, a gente sente falta desse movimento, né? De sair na rua, de sentir o sol. Outro dia eu fui na minha filha, num local aqui pertinho, aqui na padaria, aqui perto da nossa casa, e ela disse que a pele dela estava ardendo no sol. Eu disse, meu Deus, tanto tempo que não toma sol, que já está sentindo até a pele arder. Mas, assim, é uma realidade, né? A gente mal vê o sol hoje direito, nem sente o sol, não toma um sol. Então, assim, como trabalhar nossa cabeça, né? Para que a gente não fique desesperado quando a gente percebe que esse novo normal está cada vez mais distante. Acho que eu fiz a pergunta de Michelle e misturei com a minha. Eu vou deixar vocês no suspense um pouquinho, porque essa pergunta de Michelle que você complementou tem tudo a ver com o que eu vou falar um pouco mais no final e vocês vão entender o porquê, certo? Só para a gente não antecipar um pouquinho as informações, Certo. mas não se preocupe que eu vou voltar nela. E aí eu falei desses fatores todos, né? Mas na verdade esses fatores todos são fatores que já existiam, independente da pandemia. E aí agora eu quero falar sobre esses fatores de risco durante a pandemia, né? Se vocês acharam que tudo que eu falei já era muita coisa, né? Imagine agora. Porque o que é que está acontecendo agora de diferente?
a gente está tendo uma mudança brusca na rotina, né? Que acaba sendo um pouco, né, do que vocês trouxeram, do que Michele perguntou, dessa dificuldade, né, de adaptação a essa nova realidade. A gente não foi preparado para isso. E eu vou dizer assim com sinceridade que talvez, mesmo que a gente estivesse preparado, não seria a mesma coisa. Porque é diferente do que a gente acha que vai ser e do que está sendo no momento. Por exemplo, quando tudo isso começou, a gente sabia que estava acontecendo, a gente sabia dessa questão da quarentena, mas a gente não imaginava o tempo que a gente estaria preso dentro de casa. A gente não Uhum. tava, a gente não tinha noção, né, da que ponto isso ia chegar. E aos poucos a gente foi tendo que se readaptar a esse novo cenário. E esse momento de readaptação é algo frequente. Não vai ser o início da pandemia, me readaptei, pronto, tô pronto, quando acabar, acabou. Não, não tem isso. É algo frequente. Por quê? A pandemia veio, trouxe modificações, né? Mas quando a gente terminar a pandemia, a quarentena, a gente também vai sofrer outras modificações. Com Nada vai certeza. ser como era antes. Nada. E eu posso afirmar com toda certeza que não vai ser. Então, alguns hábitos a gente vai adquirir, outros hábitos que a gente tinha, a gente vai mudar. A gente vai começar, né, a valorizar algumas coisas que talvez pelo hábito, né, pelo convívio, a gente não valorizava tanto antes. E aí eu Uhum. acredito que muita gente já está sentindo isso. Então, Verdade. assim, nesse contexto do isolamento social, quais são os fatores de risco? Essas mudanças bruscas na rotina. O desemprego também é um fator de risco para a nossa saúde mental e talvez muitas pessoas daqui que estejam nos assistindo talvez não saibam ou não fazem nem ideia, né, do quanto isso impacta não só na nossa questão financeira, mas na nossa saúde mental também. Porque o emprego hoje é algo significativo na nossa vida. E assim, eu digo independente da questão financeira. A questão financeira pesa? Pesa. A gente sabe que sim. Mas a função que um emprego tem na nossa vida também. A A gente não utilidade, trabalha por trabalhar. Oi, cortou, você não te ouvi. gente útil. Além do dinheiro, o dinheiro não é Isso. só o dinheiro, é pela Uhum. sensação, né, pelo prazer de sentir que temos utilidade para algo. Né? O Uhum. financeiro faz parte, mas eu ouvi uma pessoa falando outro dia, tire o dinheiro de uma pessoa, mas não deixe ela inútil. E muitas vezes as pessoas, né, quando perdem o emprego, às vezes se sentem inúteis, né? E se sentem descartadas também. Então, eu acho que isso é um fator de grande relevância, muito importante realmente para a nossa saúde mental. E aí vem a questão das perdas, que é o que a gente está vendo, que a gente está acompanhando. E essas perdas são significativas. E quando eu falo em perdas, não necessariamente eu estou falando de um processo de luto. Eu estou falando de uma perda simbólica. A gente perdeu a nossa liberdade de ir e vir. Isso é uma perda muito grande. A gente não estava acostumado com isso. A gente não poder ir para onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, isso é algo que impacta muito a nossa cabeça, a nossa mente. A proximidade com os familiares e amigos. Quando que a gente imaginou que a gente queria estar próximo de uma pessoa, querer visitar aquela pessoa e a gente não pode, É. né? Os nossos avós, se moram longe, moram no interior ou moram sozinhos, e a gente sabe que a gente se preocupa com eles pela questão da idade, né? E a gente não pode ir lá ver, a gente não pode acompanhar, a gente não pode estar perto, a gente não pode proteger quem a gente ama, né? Porque a nossa forma de proteção hoje é ficar em casa, né? Tomar as medidas necessárias e manter a distância. É assim que a gente consegue proteger, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E vem aquele sentimento de insegurança e aquele medo, porque é uma pessoa que representa, né? É uma pessoa muito significativa na nossa vida. E aí o que a gente vai fazer? Então, vem essas várias e várias preocupações. São muitas coisas que a gente está tendo que lidar e está tendo que aprender a lidar. Mais do que lidar, é aprender a lidar, porque a gente não foi preparado para isso. A gente está sendo pego de surpresa e todos os dias a gente aprende algo novo nesse Sim. processo, né? Então, assim, outra coisa que também eu preciso falar,
né? Considerando a questão do trabalho, e principalmente para aquelas pessoas que estão em home office hoje, é a questão do excesso de produtividade nessa quarentena. Eu sei que, voltando um pouco dessa questão de adaptação, eu sei que se a gente estava acostumado a ter uma rotina no trabalho, se a gente estava acostumado a ter 8 horas de trabalho no dia, se a gente estava acostumado a ser produtivo, a estar o tempo todo fazendo alguma coisa, quando chega esse momento da pandemia, a gente tende a pensar que, mesmo com a pandemia, mesmo em home office, eu vou continuar tendo essa mesma produtividade. Ou eu vou em busca de continuar tendo essa mesma produtividade. E aí vem a questão da autocobrança. Porque a gente nem sempre vai conseguir ser produtivo nessa quarentena. Porque o cenário é outro. Por mais que a gente tenha mudado o ambiente e a gente esteja agora dentro de casa e a gente continue, talvez até com as mesmas demandas que a gente tinha, ou até mais, né? A depender da área de cada um. A gente vai ter demanda? Vai. Mas isso não significa que a nossa produtividade que a gente tinha lá atrás, quando a gente saía de casa para trabalhar, vai ser a mesma que a gente vai ter na quarentena. E aí, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente não consegue cumprir essa produtividade que a gente acha que a gente precisa, a gente se cobra. Fale, Jússi, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia dizer, e eu, inclusive, eu particularmente, eu tenho eu tenho até como comparar, porque eu já atuei em home office em outra situação, e hoje atuo em home office nessa situação. Então, nem de longe, nem no maiores, melhores dos meus sonhos, a minha produtividade hoje é igual à anterior, né? Eu já tive situações, por exemplo, de não ir para o escritório porque eu precisava focar em uma atividade. Então, eu ficava um turno em casa, por exemplo, ou o dia todo, dependendo da situação, para focar, para entregar algumas coisas, porque em casa eu tinha uma outra realidade, né? Então, assim, eu estava me dedicando exclusivamente ao trabalho, eu não tinha telefone, eu não tinha outras situações. Então, eu conseguia focar, entregar e produzir muito mais até do que quando eu estava presencialmente no escritório. Hoje eu estou home office, mas nem de longe a minha produção é como nessa outra situação. Então, assim, eu vivi um cenário anterior e eu estou vivendo outro cenário antes, ou agora, né? Então, assim, eu consigo comparar isso e muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de viver esse cenário antes. Então, assim, às vezes acabam realmente implicando essa autocobrança e, poxa, eu não consigo produzir, eu não consigo fazer, o que está acontecendo? Mas a situação é diferente. Uma sócia do escritório que eu trabalho, ela falou uma coisa que eu achei bacana. Ela falou assim: é muito injusto chamar essa nossa situação de home office. Não podemos fazer isso com home office, né? Porque isso não é home office. Foi o jeito que a gente achou, mas o que a gente está vivendo é muito diferente da proposta do home office em si, apesar de estarmos em casa, mas assim, é dentro de um outro contexto que isso foi montado, que isso foi criado, não dentro do contexto do que a gente está vivendo hoje. Então, há de fato uma autocobrança, há realmente essa, e muitas vezes a frustração por não conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer, por não conseguir entregar no prazo, por não conseguir produzir, né, como gostaríamos de produzir, ou produzir como se estivéssemos no nosso local fixo de trabalho. Isso realmente traz uma angústia. Então, fale mais sobre isso. E é para isso que eu estou aqui, porque o que acontece se a gente for pensar num home office que foi opcional, home office é uma escolha, né? E a depender da sua relação com o trabalho, a depender de como seja, quando você escolhe estar em home office, vai ser um cenário. Quando você é obrigado a fazer home office, é outro. E quando você tem essa opção de escolha, você tem um tempo para se adaptar a esse trabalho. E não foi o que a gente aconteceu nesse momento. Nós não tivemos tempo para nos preparar, não foi nos ensinado como é que seria esse home office. O home office já começou no home office. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa, eu acredito que a maioria das pessoas aqui que receberam a notícia, a notificação de que a partir de agora todo mundo ia trabalhar em casa, a primeira reunião que teve para comunicar isso foi via online, né? Videochamada, uma reunião. Então, assim, você já foi levado, né, a esse momento. Não teve a oportunidade de uma conversa, não teve uma oportunidade de você entender como é que vai ser o seu trabalho agora em home office, porque isso também muda.
né? Muda o que é que você vai usar, as ferramentas que às vezes você nem tinha contato e você teve que aprender assim por mágica, né? Vamos dizer assim, de uma hora para outra, porque o trabalho precisou que você fizesse isso e, digamos assim, o treinamento e o ensinamento que você ia ter para poder utilizar melhor não teve, né? Não teve como ter de forma presencial, né? Não deu. Então a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, para a gente começar a entender um pouquinho do tudo isso que está acontecendo nesse período e como a nossa saúde mental tem sido afetada, eu preciso trazer um ponto aqui que é fundamental, né? E também para a gente entender que é possível, sim, a gente estar se sentindo mais ansioso, mais triste, mais desanimado, mais estressado por causa de tudo isso que está acontecendo, sem necessariamente você ter um transtorno mental. Então, assim, é preciso a gente falar sobre isso também. Né? Tem sido divulgado muito a questão dos transtornos, o que está acontecendo. Tem aumentado, tem. Pessoas estão desenvolvendo, tem. Por todos aqueles motivos e aqueles fatores que eu mencionei, né? Até há pouco tempo. Mas também existem aquelas pessoas que estão sendo afetadas, estão sendo impactadas, não necessariamente desenvolvendo um transtorno, mas simplesmente porque elas não estão sabendo lidar com a situação atual. Então é Hum, importante a gente poder falar, né, dessas duas perspectivas e desses dois cenários, porque isso que está acontecendo está impactando todo mundo. E é todo mundo mesmo. E a gente precisa ter esse espaço, a gente precisa poder falar sobre isso. E que, independente disso, se é um transtorno mental, se não é um transtorno mental, você está tendo dificuldade, é um problema, você não está sabendo lidar, esse é o momento de você pedir ajuda. Você não precisa esperar tudo isso passar, você não precisa esperar isso se elevar num nível que possa ser, que vire a ser um transtorno, para você buscar ajuda. Então a gente precisa, né, entender, e agora mais do que nunca, que tudo isso que a gente está vivendo impacta na nossa saúde mental, independente de isso se tornar um transtorno ou não. Mas que o autocuidado é extremamente necessário para a gente conseguir lidar com esse momento atual e lidar com o pós. Porque quando a gente fala nos impactos da saúde mental, que eu estou mencionando aqui, eu não estou falando apenas nos dias que a gente estiver preso dentro de casa. Eu estou falando no depois. Porque o depois é uma interrogação. Então, exatamente. a gente não sabe exatamente como é que vai ficar as coisas. A gente pode ter uma ideia, né, com base naqueles outros países que passaram por isso e a gente está vendo o que é está acontecendo. Mas você sabe que cada país vai reagir de uma forma, né? E cada pessoa vai lidar com aquela situação de uma maneira diferente. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. Verdade. É o antes, durante e o depois, né? Literalmente. Uhum. Nós ainda estamos durante, né? Vamos avaliar, ainda ver como é que será o depois. O que também traz muita angústia para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas que sofrem com síndrome da ansiedade. O depois é como se ela estivesse vivendo o depois agora. A preocupação é tão grande com o que vai acontecer, que já causa uma angústia desde já, né? E é por isso que nesse momento a gente fala que as pessoas que têm algum transtorno mental, né, como transtorno de ansiedade, como depressão e entre outros, têm percebido um aumento dos seus sintomas, crises mais frequentes, né, uma dificuldade maior de lidar com essa ação, uma preocupação exacerbada. Então, o que é que está acontecendo? Muitas pessoas que já têm transtorno mental estão se deparando com outros sintomas que são sintomas de uma depressão, que talvez não tivessem antes e agora começaram a ter. E apesar de muitas pessoas acharem, né, que ansiedade e depressão são transtornos totalmente opostos, existem alguns sintomas em comum e que a gente precisa estar atento, como, por exemplo, uma dificuldade maior de concentração,
uma dificuldade maior de lembrar das coisas. E assim, é bom a gente ressaltar que quando eu falo uma dificuldade de lembrar, não é aleatoriamente esqueci de colocar, sei lá, o pão no armário. E passou os dias, acabou, foi só isso que eu tive durante uma semana. Não é esse tipo de esquecimento, que isso acontece com qualquer um de nós. É algo Uhum. que é frequente. Quando a gente fala em um transtorno mental, eu preciso enfatizar aqui que não é algo isolado, é algo que está dentro de um contexto, não é um sintoma, são vários sintomas. E a gente precisa estar atento também à frequência com que isso vem acontecendo. Não importa se isso já estava acontecendo antes, não importa se isso começou a acontecer agora. A gente precisa parar e avaliar como é que está sendo isso no nosso dia a dia. Então, assim, o cansaço excessivo e a falta de energia, né? Você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue. A baixa autoestima, e assim, quando eu falo em baixa autoestima, muitas pessoas associam logo a questão de aparência. E assim, baixa autoestima não é apenas questão de aparência física. É o sentimento de você se sentir inútil, você se sentir inferior às outras pessoas, você se sentir inseguro para desempenhar qualquer atividade, você se sente incapaz. Todo mundo, é como aquela velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas isso aqui te causa um sofrimento muito grande e você não sabe lidar com isso. Choro fácil e frequente e não precisa necessariamente ter um motivo, né? A gente está vivendo nesse contexto que muitas pessoas podem estar tristes, podem estar chorando. Mas uma pessoa com um transtorno de ansiedade, uma pessoa com um transtorno depressivo, ela pode chorar por qualquer coisa. Ela pode simplesmente acordar um dia e começar a chorar, sem ter nenhum motivo aparente. Então, esses sintomas a gente tem que estar muito atento. E assim, quando a gente pensa se lidar com um transtorno de ansiedade é difícil, imagine lidar com um transtorno de ansiedade e uma depressão, né? Um transtorno só já é uma luta diária, é um sofrimento muito grande. Dois, acredite, é um sentimento devastador para quem está vivendo. E assim, quem está vivendo isso sabe muito bem o sofrimento que é. Então, quando a gente fala de um transtorno de ansiedade associado a um transtorno depressivo, é uma mistura de sintomas. Não são sintomas isolados. Há uma alternância entre os sintomas de uma ansiedade e os sintomas de uma depressão. E no caso da depressão, especificamente, ela está muito relacionada com uma perda. A depressão sempre está ligada a uma perda. E por isso que eu falei lá na frente sobre a questão dos fatores de risco, que é o momento que a gente está vivendo atual. Quando eu falo em perda, eu não estou falando só de luto. O luto é uma perda difícil de lidar, é uma perda muito difícil. Perder alguém que a gente ama, no contexto que a gente está vivendo, e a gente sabe que o cenário está muito difícil, mas quando a gente fala em uma perda, pode ser qualquer tipo de perda, né? Então pode ser o fim de um relacionamento, que a gente está vendo que a pandemia também tem causado muitos términos, né? Fins de casamento, e isso é uma perda. A demissão é uma perda, porque você perdeu seu emprego. E seu emprego tem um significado na sua vida. Pode ser que não esteja tão claro para você naquele momento, mas ele tem. Todo trabalho tem um significado na nossa vida. A perda de um status. Se você ganhava um valor X e passou a ganhar um valor menos, e o valor que você ganhava era algo significativo para você, lembrando que eu não falo apenas só de uma perda sem levar em consideração o significado daquela perda para o indivíduo. Né? Então, por isso que eu estou dando vários exemplos, porque são contextos diferentes, são vidas diferentes. E o que é significativo para você pode não ser para mim e vice-versa. Tem algo que são em comum, né? E tem algo que são mais específicos. Então, quando a gente fala em perda, a gente tem que lembrar da perda real,
né? E o que eu chamo de perda simbólica, que é a perda da liberdade, é a perda de uma pessoa que não necessariamente é a morte, mas é uma pessoa que não vai estar mais presente com você, né? Como o fim de um relacionamento, uma demissão, que você sabe que mesmo quando tudo isso terminar, você não vai ter mais aquele emprego, né? A perda de um status, né? Que para você poderia ser algo importante. Enfim, e várias outras coisas. Então, assim, nesse momento, eu diria que cada um de nós está perdendo alguma coisa, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Né? O quanto tem sido difícil a gente lidar com essas perdas. A gente pode falar de algumas perdas que são temporárias, né? Por exemplo, se você recebeu uma demissão temporária, ou se você entrou em um acordo com o seu chefe, né? E ficou afastado por um tempo, aquelas férias, né, que algumas pessoas tiraram, a gente pode considerar uma perda temporária, mas não deixa de ser uma perda. Uhum. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa e que não é algo fácil. E aí eu quero aproveitar esse momento para trazer um fato recente, né, e muito importante para a gente poder discutir agora, que é uma reportagem, né, que foi divulgada em várias mídias e que está inclusive no site da ONU, que foi que o chefe da ONU falou. Eu trouxe alguns recortes da fala dele para a gente poder falar abertamente sobre isso e ver o impacto, né, que isso tem causado de um modo geral nas pessoas, independente de país, independente de religião, independente do local que mora, é De classe em todo social. mundo, é mundial, isso. Então, o chefe da ONU, ele trouxe na reportagem, né, que o novo coronavírus não está a atacar a saúde física, também está a aumentar o sofrimento psicológico. Antônio Guterres lembrou as várias formas como a doença afeta o bem-estar dos cidadãos, como luto pela perda de entes queridos, choque com a perda de emprego, isolamento e restrições à circulação, dinâmicas familiares difíceis, incerteza e medo do futuro, que é muito do que a gente está falando aqui nesse momento, né? E que a gente não tem como a gente deixar de falar. Para ele, problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade, são algumas das maiores causas de miséria no mundo. Ele diz que esse sofrimento é frequentemente exacerbado pelo estigma e pela discriminação, o que é absolutamente inaceitável. Segundo ele, mesmo quando a pandemia estiver controlada, a dor, a ansiedade e a depressão continuarão afetando pessoas e comunidades. Por isso, as Nações Unidas lançaram um novo resumo de políticas sobre o tema. E o que é que eu quero trazer com essa reportagem, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, porque várias mídias estão falando a respeito sobre isso e da importância. Para vocês entenderem que isso é mundial, isso não é no Brasil, isso não é apenas no Brasil, né? Isso não é apenas aqui no caso de quem é de Salvador. Isso está acontecendo em vários locais, em várias culturas. Isso é algo geral e a gente está sendo convocado a, agora mais do que nunca, se a gente não cuidava, se a gente não dava a devida atenção que a gente precisava, mas nunca fomos ensinados a isso, é hora para a gente olhar, né? É hora para a gente rever muitas coisas. E assim, aquela questão, né, que quando a gente fala em estigma e discriminação, infelizmente, ainda hoje, existem pessoas que não levam a sério quando se trata de transtorno mental. Tem pessoas Uhum. que não entendem, né, o que é um transtorno mental. Se tem uma pessoa da família com transtorno mental, tem pessoas que não entendem. E às vezes tem uma dificuldade de ter acesso à informação, a procurar saber mais a respeito, né, e a entender como é que funciona, porque não é algo fácil, né? E aquelas pessoas que têm um familiar que não entendem, que não conseguem se abrir, não conseguem explicar o que estão sentindo, acabam sofrendo e acham que se eu falar para alguém, né, vão me discriminar, vão achar que eu estou mentindo, vão achar que eu estou inventando, vão achar que é frescura. Ah, não, isso é frescura. É. E muitas É, pessoas passam por isso. e eu até diria, até, às vezes não, às vezes não é nenhum transtorno mental ou
muito aparente ou grave, mas é algo que incomoda, né? E uma vez eu vi uma pessoa falando assim, muitas pessoas dizem que fazer terapia, fazer análise, procurar psicólogo é para o fraco, para os fracos. Eu diria o contrário, é pros valentes, né? É para quem não é covarde, é para quem tem coragem de enfrentar, porque é um enfrentamento, né? Você está, de alguma forma, se desafiando a se entender, né, a se conhecer de alguma forma, tentar consertar o caminho, né, da sua cabeça, eu diria assim, consertar entre aspas, né, porque não que esteja errado, mas a tentar encontrar o melhor caminho para o seu sintoma. E ainda hoje, né, mesmo com tantas mudanças que a nossa sociedade já enfrentou, mesmo com tantas coisas, tanto acesso à informação, ainda há realmente isso que você está falando, esse preconceito, essa discriminação. As pessoas se sentem envergonhadas em procurar ajuda. Só que eu acho que chegou a hora realmente dessa vergonha cair por terra se realmente quisermos ter saúde mental, né? Porque é uma fase em que está todo mundo, na mesma tempestade. É para dizer, alguém está a escape, não. É mundial, como você mesmo falou. Então, assim, não tem como dizer, cada um vai ter um sintoma, cada um vai ter uma sensação, né? Tem dias que eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, por exemplo, falando sobre a mudança de humor, né? Que tem dia que você acorda empolgado, mas tem dia que você acorda desanimado, tem dia que você acorda. Eu estava falando outro dia isso com uma colega, então, assim, isso também é algo que deve ser avaliado e, de alguma forma, acho que respeitado por nós e encontrar os caminhos para quais são os caminhos, né? Quais são os meios que que a gente pode utilizar como artifício para tentar melhorar isso. Deixa eu só te falar uma coisa antes, a gente só tem 15 minutos. Ai, meu pai, não dá certo, né? Olha que eu reduzi os tópicos para poder a gente poder conversar, mas deixa eu adiantar um pouquinho aqui para a gente não ser cortada no meio, então. Então, assim, quando a gente fala dessa importância do autocuidado, né, como forma de prevenção, quando a gente fala em saúde mental, não existe isso. Ah, é um problema pequeno, é um problema grande. Isso não existe. Se você tem um problema, é um problema. Não tem Ponto. problema. Não tem isso de um problema grande nem pequeno. E se você tem dificuldade de você lidar com algo e isso tá te causando sofrimento, não importa o nível do seu sofrimento. É um sofrimento, você tem que buscar ajuda. Não espere. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes só buscamos ajuda quando algo grave ou quando algo está num nível de sofrimento tão grande, mas tão grande Ah, que a gente não aguenta. E aí vem a questão de que Michele comentou aqui, né, que eu vi nos stories, nos comentários aqui, da questão do aumento do índice de suicídio. Né? Eu não vou me adentrar muito, porque se eu for começar a falar de suicídio, umas 3 horas aqui para conversar com vocês. Talvez uma sugestão de tema para a próxima live. Mas assim, é muito sério, gente. É muito sério. Eu tô assim brincando para descontrair, porque a gente precisa, né, ter esses momentos de descontração, mas a gente precisa falar sério. Nós não fomos ensinados em nenhum momento a cuidar da nossa saúde mental. E não aprendemos em nenhum momento também que a psicoterapia também é uma forma de prevenção, não é uma forma só de tratar pessoas que têm algum exatamente. um transtorno ou alguma doença, né? E eu sei que a maioria das pessoas que estão, se não todas, também sabem que em nenhum momento, quando era pequeno, quando virou adolescente ou quando foi adulto, chegou alguém para te dizer a importância disso. Você não liga a TV com frequência, vamos considerar o cenário antes da pandemia, né? Liga a TV e vê um jornalista comentando da importância da saúde mental. Dificilmente. Você Uhum. vê pessoas falando o tempo todo, educadores físicos, nutricionistas falando sobre a importância da atividade física. Você vê falando sobre a importância da alimentação saudável. Você pega uma revista, isso está em todos os lugares. E você não precisa nem ser um especialista na área para você ter essa informação. Mas quando se trata do autocuidado emocional e da saúde mental, parece que só o psicólogo tem direito e tem o dever de falar sobre isso. Então, as pessoas que não têm o contato com nenhum profissional da psicologia ou não acompanham nenhum profissional da psicologia não têm acesso a essa informação. E aí o que acontece? Acaba nesse ciclo, né? De que eu tenho um problema, eu não sei lidar, mas eu também não sei a quem buscar, porque eu não soube disso, ninguém nunca me disse que eu preciso. E aí o que eu vejo muito acontecer é que, por conta disso,
né? Quando se trata de um problema da nossa mente, o que é que acontece? A gente vai deixando passar. Às vezes o problema está aqui, por enquanto, está aqui. Ah, eu não consigo resolver, eu não sei quem buscar, nunca me falaram sobre isso, então vai acumulando. Os conflitos vão acumulando, os problemas vão acumulando. Chega um momento que o que estava aqui começa a psicossomatizar. E o que é isso? É você sentir no seu corpo aquilo que estava na sua mente. Então, aquilo que você não conseguiu lidar, não conseguiu, você começa a sentir. E aí, quando Somatiza. você sente, o que é que você faz? Você procura um médico, porque o médico vai te ajudar a lidar com esses sinais. Já que é no corpo, né? A gente precisa olhar para isso, porque foi nos ensinado que a gente tem que olhar para o nosso corpo, não é verdade? Então, a gente vai para o médico, a gente faz uma bateria de exames. E aí o resultado volta. E aí, quando você olha o resultado, tá tudo ok. Ah, então é uma sensação passageira, né? Depois passa. Deve ter sido um mal-estar temporário e não é nada. Até que chega um momento que esse mal-estar vai evoluindo, vai evoluindo. O que era às vezes passa a se tornar algo frequente. E quando isso se torna algo frequente, você lida com aquela situação. Isso está insuportável, eu não estou aguentando mais. E o sofrimento é tão grande que aí você chega no ponto de eu preciso achar alguém que me ajude. E aí sim, a gente começa a buscar alguém que entenda do que eu estou passando para poder me ajudar a lidar com essa situação. Infelizmente, é o cenário que a gente vive, né? Infelizmente, não deveria ser assim, né? Mas é o que está acontecendo. E tem uma frase, né, que eu tenho visto muito na internet, que eu achei bem interessante. Eu não sei quem foi o autor, que tem dizendo assim: tem um vírus lá fora que nos trouxe de volta para dentro. Se a gente for pensar em como estava a nossa vida antes e como está a nossa vida agora, você está tendo muito mais tempo para pensar em você. Você está tendo muito mais tempo para dar atenção à sua família. Você está tendo muito mais tempo para várias outras coisas, inclusive se colocar como prioridade, o que deveria ser algo diário, né? A gente não precisa ter um problema para nos colocar em prioridade, a gente tem que achar um tempo na nossa rotina para nos colocar como prioridade, porque muitas vezes a maior desculpa, a clássica desculpa que a gente inventa para nós mesmos é: eu não tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu não tenho tempo. Levanta a mão quem nunca disse isso. Bota um emojizinho aí, quem nunca disse essa frase. Eu quero ver, eu Ninguém. desafio vocês. Dificilmente, gente. Para tudo, a gente bota a culpa no tempo. Na verdade, a culpa não é do tempo, é da nossa organização. É aquela questão que eu Prioridade. venho falando sempre. A gente tem que saber colocar o que é prioridade na nossa vida. Eu entendo que tem pessoas que têm uma rotina muito agitada. Ok. Mas quando chega final de semana, em vez de se colocar como prioridade, você vai fazer 300 outras coisas, né? E que Hum, você pode. Então, assim, quando eu falo de tempo, não, o problema não é o tempo. O problema é você organizar esse tempo. Porque agora você não vai pegar trânsito, você não vai pegar engarrafamento para sair de casa, você não tem um compromisso marcado inadiável, né, que você não possa cumprir. Então, assim, o que está te impedindo de olhar para você nesse momento? Né? Eu quero deixar essa reflexão, porque quando a gente fala de autocuidado diário, como você mencionou a questão, né, de tomar sol. Tomar sol é importante? É. Você está em casa? Tá. Mas tem como você fazer isso? Tem. A janela. Veja um local é, na sua casa que bate sol, sempre tem um local. Porque a falta de vitamina D também afeta no nosso humor, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma deficiência de vitamina D, a gente também se sente mais cansado. Por isso que quando eu vou falar sobre sintomas e quando eu falo sobre a questão dos transtornos mentais, eu trago esse cuidado para você não se prender apenas aos sintomas. Você tem que levar em sim. consideração o contexto. E para você entender o seu contexto, né, você tem que fazer esse processo de autoconhecimento, que a gente está sendo Verdade. convocado a olhar. Né? Então, assim, tomar sol, ter um momento seu. E assim, eu sei que para muitas pessoas é difícil, tem pai, tem mãe, tem marido, tem filho, tem várias pessoas na casa. Mas como eu disse, Hum, a desculpa do tempo hoje não cola mais. Né? Se você não se deu conta disso, está na hora de você prestar atenção.
Você consegue arranjar um tempo para você, sim, e você precisa, mais do que nunca. Você precisa poder falar sobre o que te incomoda. Você precisa poder lidar com os conflitos que estão surgindo, porque fugir de conflitos não vai resolver o problema. Você precisa ter um momento de lazer. Você precisa de um momento de relaxamento. E se permitir ser improdutivo também. Não somos robôs, gente. Nós somos seres humanos. Nós temos emoções, nós temos sentimentos. Nós nem todos os dias vamos acordar felizes, nem todos os dias vamos acordar bem. Mas a gente precisa aceitar isso, né, e saber lidar com isso da melhor forma possível dentro do nosso contexto. Não existe uma receita de como eu vou lidar da melhor forma possível para eu lidar com a quarentena para todo mundo. Não tem como. Se tivesse, eu juro a vocês, né, que eu faria um texto enorme aqui para passar para vocês entenderem, mas não tem. E por isso que a psicoterapia é tão importante. Por quê? Porque nesse processo de autoconhecimento que a gente conhece a história de cada um e vê o que é possível dentro do seu contexto. E eu posso te dizer com sinceridade que se adaptar, voltando à pergunta de Michele, né, que você complementou, que eu disse que ia falar no final, eu não esqueci, é que essa questão de readaptação tem muito a ver com o nosso processo de autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, e eu não sei dizer nem das minhas dificuldades, eu só sei que esse momento está difícil, mas o momento está difícil para todo mundo. Eu preciso entender o que é que eu estou passando, o que é que eu estou sentindo e o que é que para mim é possível para eu poder começar a me readaptar nesse cenário. E quando eu digo readaptação, eu estou dizendo agora e no depois. Por quê? Se você acha que você vai começar a sair sem máscara quando a quarentena acabar, não vai ser dessa forma. Se você acha que tem como a gente negligenciar agora o online, o digital, né? Se antes você tinha um hábito sempre do presencial, palestra, curso, essas coisas, tá na hora de você repensar. Não teremos multidões, não teremos shows, não teremos esses eventos grandes que a gente costuma ter durante um bom tempo. Verdade. Então, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu posso me readaptar a isso? É algo que primeiro você tem que se questionar. E se você não, e você tem dificuldade de encontrar as respostas, tá na hora de você buscar alguém que possa te ajudar nesse processo. Verdade. E acho que interessante do que você falou aí também, pegando um gancho, da importância, né, da psicoterapia, acho que trata a individualidade, né? Eu e você podemos ter coisas semelhantes. Ah, eu também tenho dificuldade com isso, ok. Sua dificuldade é igual à minha, mas a minha realidade é uma, a sua é outra, e nós trabalharemos, não, quando eu sou psicóloga, mas a psicóloga irá trabalhar dentro da individualidade de cada um. E eu acho que isso que é o fantástico, né? E como você falou, se você não sabe o que é que lhe traz dificuldade, o que é, quais são os seus sintomas, está na hora de se conhecer para descobrir, né? Porque às vezes a gente fala, tá difícil o que você falou, achei fantástico, tá difícil para todo mundo, mas o que é que tá difícil para você, né? Então acho que o saber identificar e perceber isso de uma forma clara, até para a gente buscar de fato o caminho e começar a se compreender, é preciso de fato muita clareza e a gente buscar o tempo todo respostas, né? E nem sempre encontraremos todas, né? Infelizmente nem tudo na vida vai ter respostas. Esse seria o nosso sonho, né? Como você falou, ter uma receita perfeita. Como lidar com a quarentena? Pronto. Seria maravilhoso, né? Acho que o sonho de todo mundo era ouvir isso, mas não existe receita perfeita. Eu sou individual, graças a Deus. Você também é. E todos nós aqui, cada um de nós que estamos aqui assistindo, somos, né? Então, cada um vai ter seu sintoma, cada um vai ter sua realidade. E algo que você falou também, que eu queria reafirmar, porque eu achei muito interessante, não existe problema pequeno nem problema grande, né? Ah, porque é pouco, é muito. Talvez seja pouco para mim, mas é muito para você e tudo bem, porque somos diferentes, né? Somos seres individuais e eu acho que o importante é a gente respeitar. A palavra seria essa, respeitar essa individualidade, ter empatia, né? Ontem eu conversava sobre isso, eu falei, poxa, eu acho muito injusto quando as pessoas falam assim, ah,
porque tem dinheiro, não deve estar de boa na quarentena. Por quê? Né? Porque quem tem dinheiro não pode ter tristeza? Porque quem tem dinheiro não pode ter outro sintoma? Ou, talvez ele tenha dinheiro, mas não tem um suporte da família que pode lhe causar muita tristeza. Então não significa que ele está bem porque ele está em um casarão, numa mansão. Então, assim, tem muitas coisas, né, que a gente precisa realmente de empatia, se colocar no lugar do outro, porque cada um vai sentir de uma forma, cada um vai enxergar o mundo de um jeito, né? Talvez as pessoas que a gente imagina que não tem problema, tem também, todos nós temos, né? Acho que seria o sonho de alguém não ter problema, todos temos, eu acho que é tratar realmente da individualidade de cada um, nos conhecermos, buscarmos esse autoconhecimento para descobrir como é que a gente pode fazer, né? Carol fez um comentário aqui que perguntar já é um bom começo, né? E de fato é. Esse questionamento para a gente já é um bom começo. Às vezes eu fico chateada comigo porque eu converso demais comigo e eu fico Isso querendo é parar de ótimo. pensar um pouquinho, porque assim, eu tenho vários diálogos comigo mesma, porque eu preciso às vezes encontrar resposta, entender os caminhos e isso é fantástico, eu acho, né? Tá, a gente só tem 3 minutinhos. Tivemos vários comentários aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar alguma pergunta aqui para você responder e a gente finalizar. Michele comentou aqui, Michele Silva, que a gestão emocional deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas, né? E eu concordo. Eu acho que seria algo que deveria ser ensinado desde de pequeno para a gente. Infelizmente, não é. Mas, quem sabe, eu acho que ainda temos tempo para mudar muita coisa, né? Inclusive, eu acho que esse momento da pandemia vai nos ensinar muitas coisas, muitas readaptações. Você falou no começo, né, de coisas que a gente não tinha, não dava valor e a gente vai passar a dar, coisas que realmente surgem, né, em função disso. E eu sei que, eu espero, na verdade, que seja um recomeço de diversos contextos, né? De diversas situações, da gente, de parar, de olhar um pouco mais para a gente, de se valorizar. E quando você falou sobre se priorizar, eu lembrei que eu tenho uma conhecida que ela disse que ela tem o dia da beleza, que é o dia que ninguém marque nada com ela, porque é o dia dela. Então, assim, independente de como estiver a agenda dela, ela tem aquele dia e todo mundo já sabe, dia tal, eu não posso marcar nada com ela, que é o dia da beleza. Então, isso é uma forma, ela sabe que é o dia que ela se prioriza, né? E é questão de realmente se priorizar, de ter tempo de cuidar de si e de olhar para nós. Obrigada, Thay, mais uma vez. Muito obrigada por sua participação. A única coisa que eu não gosto dessa live é que passa muito rápido. Rápido. Uma hora parece um flash, né? Mas é porque quando a pessoa domina o assunto, né? É um papo gostoso, todo mundo fica à vontade, as pessoas realmente acabam se identificando, isso é muito bom. E como eu já falei desde o início, o nosso intuito é sempre colaborar, né? De alguma forma com as pessoas, trazendo informação, trazendo conhecimento de algo que possam ajudar e que possam agregar na vida das pessoas. Gostaria de te agradecer, agradecer a todos que nos acompanharam. E você tem 1 minutinho para se despedir. Bom, eu queria rapidinho, né? Só tem 1 minuto. Falar assim, se por acaso você teve alguma dúvida, você queria perguntar alguma coisa e pelo tempo da live você não conseguiu, ou talvez você tenha perguntado e a gente acabou não dando tempo, né? Não conseguindo responder. Você pode me mandar mensagem lá no Instagram, Tainá Psi, que eu respondo. Todo mundo que me manda perguntas, dúvidas, eu respondo. E aproveito para convidar vocês a me seguirem, porque tem um texto lá que é o que eu quero é o que eu preciso, que é uma convocação para a gente refletir, ainda mais para aqueles que estavam no nível exacerbado de produtividade, né? E que estão nesse processo de autocobrança. Muito legal para vocês poderem, né, trabalhar consigo mesmos essas questões. Pronto, obrigada a todos, vários elogios. Ninguém quer que acabe, mas tem que acabar, senão o Instagram derruba a gente. Parabéns, foi maravilhosa a nossa live, Michele comentou. Na próxima segunda seremos mais. Inclusive, nós estamos com um post de sugestões para nossas lives, porque durante esse mês de junho e provavelmente em julho, ainda teremos momentos, né, como esse, toda segunda-feira, a nossa live aqui no Instagram da Desenvolver. Obrigada a todos, tenham uma Posso dar ótima sugestão noite. também? Vou lá. Pode, tá lá. Obrigada, viu, Thay? Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.